Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo irei apresentar a todos vocês sobre um cientista responsável por descobrir o zero absoluto. Ele é nada mais nada menos que William Thomson, também conhecido por muitos como Lord Kelvin. William Thomson, ou Lord Kelvin, nasceu na Irlanda em 1824. É filho de James Thomson e Margaret Cronder. Em 1832, seu pai foi nomeado professor de matemática na Glasgow, onde Kelvin foi apresentado a uma experiência mais ampla do que a educação do seu pai no rural. Apenas 11 anos, ele se ingressou na Universidade de Glasgow, que fornecia muitas instalações primárias para alunos mais capacitados. Dos 14 a 17 anos, ele estudou astronomia, física e química. Após alguns anos na Universidade de Glasgow, ele entrou em Cambridge em 1841. Depois de 4 anos, ele acabou se formando. Quando, em 1846, a Universidade de Glasgow precisava que alguém preenchesse a cadeira de filosofia natural, com a ajuda do seu pai, Thomson conseguiu preencher esse cargo com apenas 22 anos. Em 1850, foi a época onde ele desenvolveu suas maiores contribuições para ciências e física, onde ele propôs uma versão da segunda lei de termodinâmica, que diz que o calor não pode ser transferido por espontânea de um corpo frio para um corpo quente. No seu auge, ele foi capaz de descobrir o efeito Joule, escala de temperatura absoluta, também mais conhecido como escala de Kelvin, e alguns trabalhos na engenharia. Em termodinâmica, o efeito Joule descreve a variação da temperatura de um gás ou líquido quando ele é forçado a passar através de uma válvula por osso, enquanto é mantido isolado, de um modo que nenhum calor seja trocado com o ambiente. Este procedimento é chamado de válvula de Joule-Thomson. A temperatura ambiente, todos os gases, tirando hidrogênio, hélio e neônio, refriam-se sob a expansão do experimento de Joule-Thomson. Os exemplos que podemos dar sobre o efeito dele são chuveiro elétrico, forno elétrico, secador de cabelo, ferro de passar e chaleira elétrica. A escala Kelvin de temperaturas é baseada no ciclo de Carnot, que não depende de nenhuma substância ou de hipóteses desnecessárias sobre a natureza do calor. Ela é uma das 3 leis mais comuns que são usadas atualmente. Além dela, também posso citar a escala de Celsius e Fahrenheit. Além disso, a escala é considerada absoluta porque leva em considerações ao zero absoluto. Dessa forma, ela é usada para indicar a temperatura dos corpos, ou uma escala de meditação de temperatura baseada na agitação dos elétrons de um determinado corpo. Ela é a única das escalas termométricas que tem como ponto inicial o zero absoluto, que é uma temperatura teórica na qual não há nenhuma vibração das moléculas do corpo. A medida do zero absoluto foi obtida em 1848, de uma proposta de Lord Kelvin, ao perceber que a pressão de um gás diminui na razão de 1 sobre 263 do seu valor inicial, quando o resfriador de 0 graus a 1 menos grau com volume constante. Se no zero absoluto a pressão deve ser nula, pois, sem energia sintética, as moléculas estão em repouso, logo a temperatura também será vista que ela registra um grau de agitação das moléculas. Não existe um limite para a temperatura quando começamos a aquecer o material, do estado sólido para o líquido, depois o gasoso. Separa-se em moléculas, átomos, até chegar em uma nuvem de partículas eletrizadas, também chamada de plasma, encontrado no interior das estrelas, onde a temperatura é extremamente elevada. Contudo, há um limite para um resfriamento, é o zero absoluto, situando em que a pressão é nula, a temperatura não pode diminuir, mas nem pode se extrair mais nenhuma energia do material. O zero absoluto é definido como a menor temperatura que um corpo pode estar em um universo. É a temperatura na qual as moléculas de um corpo têm a energia sintética média nula, estão em repouso. Na teoria, seria o zero
K, zero de escala Kelvin, ou menos 263,15 graus, mas em laboratório. O máximo que se conseguiu foi de aproximadamente 0,0000001 K, ou 10 menos 12 K. Bom, esse foi o conteúdo que eu apresento a vocês sobre o Lord Kelvin. Eu espero que tenham gostado e muito obrigado pela sua atenção.